Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, se vocês olharem aqui, tá? Eu tô no gráfico do SDJPY, eu já operei pela manhã, bati minha meta, né? E agora aguardando uma possível análise, mas eu queria comentar sobre um vídeo que eu fiz mais cedo, esse vídeo bem aqui. Quarentena, treinando aqui em casa e aguardando a análise. Galera, se essa análise sair, eu vou ensinar ela para vocês. Estou em M15, beleza? Bom, se você observar no vídeo, o gráfico estava mais ou menos por aqui, né? Logo depois eu tive que sair, vim aqui no escritório resolver umas coisas e acabei não conseguindo pegar a análise, tá? Mas eu vou explicar, vou ensinar ela para vocês e qual era a minha intenção. Se você olhar, eu estou no gráfico de M15 e qual seria a minha tomada de decisão? Lógico, eu estou levando em consideração aqui alguns fatores, tá? Alguns pontos de confluência, mas o que eu já expliquei para vocês, se você olhar lá no meu Instagram, até aqui no YouTube, a minha tomada de decisão hoje é baseada em price action, então é ação do preço. Então, muito mais do que olhar candle, eu vejo como está sendo a movimentação do preço, respeitando principalmente os conceitos de Dow, de Elliott e também alguns conceitos como Fibonacci, e movimentação gráfica e preço de mercado em geral, beleza? Então vamos lá. Para iniciar, eu vou separar aqui dois gráficos, tá? Um já está em 15 minutos e o outro eu vou colocar aqui em 1 minuto para você acompanhar tudo que eu fiz desde mais cedo, tá? Beleza? Aqui eu estou em M15 e a minha tomada de decisão era que após essa alta tendência de baixa aqui, tá? Quando ele viesse buscar esse ponto, eu entraria com call tanto para o final de vela de M15 quanto para a próxima vela de M15, dizendo que ia continuar, né, aquela tendência ali, ia romper essa tendência de baixa, ia começar a subir o gráfico novamente. Baseado nisso, baseado na minha tomada de decisão, agora eu vou te explicar como eu cheguei até essa tomada de decisão. Eu vou manter esse gráfico aqui em M15, tá? E eu vou colocar o gráfico em 1 minuto, tá? Para você analisar juntamente comigo. Quem me acompanha já sabe que eu não tenho uma tomada de decisão específica para uma vela, tá? Eu simplesmente me baseio no movimento do gráfico, então minhas tomadas de decisões elas estão ali dentro de M1, M5 ou M15, que é o que eu posso fazer aqui dentro de OB, né? Dentro de opções binárias. Então, quando você aprende a analisar o gráfico de forma coerente, entendendo realmente o movimento do gráfico, você não fica preso ali a um time de vela, mas sim você consegue realizar as operações em qualquer time gráfico. Inclusive, eu sempre costumo dizer para os meus alunos que tudo que eu ensino eles podem levar para qualquer outro tipo de mercado, mercado de ações, mercado de futuros, dólar, qualquer gráfico você vai conseguir levar, porque o price action aqui que eu trabalho é puro e é bem direto em movimentação gráfica. Bom, nesse gráfico aqui, tá? Eu separei alguns times. Se você olhar, tem dois tipos de marcações. Tem uma lilás e tem uma azul, tá? As minhas marcações em azul, eu geralmente utilizo para gráfico de 1 minuto, então são as marcações mais rápidas, e as lilás ali eu utilizo para marcar M15 e M5 eu utilizo outra cor também, isso daí não tem importância, tá? Basta você entender o que está acontecendo no gráfico e que ponto que você gostaria de marcar. Então, se você pegar essas linhas aqui, lilás ou roxa, não sei diferenciar muito bem, você vai entender que são pontos mais estratégicos e com times maiores, tá? Se eu colocar M15, você vai ver isso. Beleza. Então, o que aconteceu? Eu queria que você analisasse dois pontos gráficos aqui, que é o que eu vou estar destacando nesse vídeo, tá? O primeiro ponto é essa zona bem aqui, tá? E essa zona bem aqui, como vocês viram, eu marquei aqui em M1
na cor azul, tá? E agora amarelo eu estou reforçando, beleza? Então, isso aqui, tá? Esse movimento de queda, ele aconteceu logo após o rompimento dessa zona de horizontalização, tá? Ou de acumulação de mercado. Olhando por esse lado, você vê aqui bem, vou já aproximar, você vê aqui, ó, que existia uma forte zona de horizontalização, né? Lógico que você pode olhar também no cenário mais micro e tomar uma decisão aqui nesses candles de 1 minuto para a primeira vela, para a próxima vela, enfim, isso vai muito de cada operacional. Depois, tá? Eu estou olhando num cenário mais macro para pegar uma entrada de 15 minutos. Depois dessa zona de horizontalização, tá? A gente teve bem aqui um triângulo de baixa, tá? Ó, eu vou tentar só aproximar um pouco mais o gráfico para ficar mais claro para vocês. Então tinha aqui a nossa zona de acumulação, tá? E aí você vai confirmando. Eu não trabalho especificamente com figuras gráficas, mas sim com movimento gráfico, tá? Então, quando eu falo triângulo de baixa, você pode entender por alguns rompimentos, falsos rompimentos, não alcance determinados pontos de suporte ou resistência, tá? Mas olha só, aqui eu identifico que tem, né, um triângulo de baixa, ou seja, onde anteriormente, tá, o gráfico estava vindo buscar pontos nessa resistência, ele logo depois parou de buscar. Então aqui já não buscou, aqui já não buscou, aqui já não buscou, me fazendo entender que esse gráfico possivelmente está criando uma força ali de venda, né? O preço vai cair. Então ele formou essa posição para cair. Rompeu, tá? Depois do rompimento ele chegou a fazer um pullback nessa zona, tá? Isso aqui inclusive tem numa live que eu fiz esses dias, quem acompanhou a live, eu expliquei essa movimentação aqui, então qualquer pessoa pegaria o win tranquilamente. Não trabalho com pullback simplesmente básico, rompeu, na outra vela já pega, não, tem que ter os conceitos básicos ali, tá? E aí depois ele confirmou esse rompimento, desceu aqui, buscou mais uma acumulação aqui e aí desceu novamente, beleza? Então, só para você entender o que aconteceu aí nessa movimentação gráfica, tá? Então, iniciou uma nova tendência praticamente desse ponto aqui, que estava horizontal, formando uma onda, fez a primeira onda de retração. Também já expliquei para vocês sobre ondas de Elliott, tá? Posso fazer um vídeo exclusivo aí depois só ensinando isso, mas esse vídeo aqui não vai ter como, senão ele vai ficar muito longo, tá? Então ele fez a primeira onda de impulsão, uma outra onda de retração, tá? E aí ele começou a fazer mais ondas de impulsão, tá? Então aqui ele fez outra onda de impulsão, outra onda de retração, mais uma onda de impulsão, retração, depois ele derreteu e possivelmente ali vai formar uma onda A, B ou C para acumular novamente, subindo ou descendo, tá? Mas quem já me acompanha sabe que eu opero muito isso. Então isso são as ondas de Elliott, beleza? Mas sendo bem direto, né, no que eu gostaria de mostrar para vocês é isso aqui. Ó, aqui houve uma formação, né, de um canal de baixa, onde eu fiz a marcação, né? Poderia ter operado nesses times aqui, entradas aqui, poderia, normal, operar em M1 sem problema nenhum, mas eu queria tomar uma decisão mais assertiva, né, onde eu pudesse operar mais tranquilo, de repente até botar um pouquinho ali a mão mais pesada, lógico, né, respeitando o gerenciamento, mas eu tomaria essa decisão dessa forma, tá? Ele formou essa baixa aqui. O que eu fiz no momento do vídeo? Se você olhar o vídeo inicial, vou marcar aqui um ponto, tá? O gráfico ele estava bem aqui, estava mais ou menos bem aqui. Vou fazer uma linha aqui só para marcar esse ponto, tá? Eu estava na minha casa, eu fiz o vídeo e ele estava nesse ponto mais ou menos aqui. Beleza, estava aguardando a análise e eu já tinha me determinado que eu entraria nesse ponto aqui para 15 minutos, tá? Então,
vamos lá. Então, quando você vai fazer traçamento, né? Ó, aqui eu vou pegar uma linha de Fibonacci, tá? Já vou colocar aqui. Tava mostrando para vocês primeiramente em M1, tanto que, ó, se você olhar aqui, tá aqui o meu canal que eu tinha marcado lá em M1 e onde o gráfico tava em M15, tá? Então, quando você vai fazer, por exemplo, uma zona de Fibonacci, eu vou pegar aqui, ó, fazer uma Fibo, sempre puxando em rumo a uma tendência, né? Por exemplo, aqui fez uma pernada de baixa. Pô, puxei minha Fibo daqui para cá, você viu que ele respeitou no 61.8. Eu costumo marcar, né, depois que há o rompimento, em outros pontos de suporte, né? O gráfico veio, chegou até aqui, já estico a minha Fibo para ver se ele vai fazer correção, tá? O nome disso é Fibonacci de correção normal do gráfico, tá? Poxa, o gráfico veio, chegou até aqui, puxei também para cá para ver se ele vai fazer correção. Em nenhum desses momentos ele corrigiu, beleza? Então o que eu fiz? Quando ele rompeu de fato esse ponto aqui, que já era uma zona de suporte mais forte, ó, esse aqui eu tô em M15 demonstrando isso para vocês, ó, anteriormente já tinham sido respeitado como resistência também. Eu gosto de pegar uma análise também de Fibonacci de expansão, tá? E como é que funciona a Fibonacci de expansão? Respeitando os conceitos das ondas de Elliott também, você vai detectar um alvo mais no futuro. Por isso que eu digo que respeita muito em outros mercados, tá? Se você for operar Forex, BMF, você pode estabelecer seus alvos assim, de stop, de saber se o preço ele vai continuar ou ele vai parar. Então o que eu fiz nesse momento? Eu inverti, ó, é só você pegar aqui, ó, pega a linha 0 de Fibonacci, sobe para onde era o topo e desce ao ponto de marcação. Então meu ponto de marcação foi esse aqui, essa última zona de suporte, tá? Se você ver, era a última zona que eu tinha marcado e o preço tinha rompido. Eu falei, bom, então deixa eu olhar se eu consigo confluenciar com outro ponto de suporte mais antigo. Então eu peguei o gráfico, voltei e identifiquei sim, ó, existia essa zona muito forte de confronto de preço, onde aqui tinha uma resistência, foi rompida, virou suporte e eu marquei esse ponto juntamente com a minha linha de 161.8, tá? Quando o gráfico descesse, alcançando esse alvo, atingindo ali a minha linha de Fibonacci de expansão, confluenciado com uma zona forte já de suporte, eu entraria com call, tá? Infelizmente eu não consegui gravar, como eu falei para vocês, eu separei a análise lá na minha casa. Depois disso não consegui gravar, não consegui entrar na frente do computador, mas eu não queria deixar a oportunidade de ensinar uma das tomadas de decisões que eu faço também dentro da minha análise técnica, dentro do Price Action. Beleza? Eu espero que tenha ficado claro. Se você gostou aí dessa análise, só relembrando, pessoal, eu fiz a confluência de algumas coisas, tá? Como eu mostrei lá em M1, ondas de Elliott, e aqui a tomada de decisão foi principalmente aí para Fibonacci de expansão confluenciada com uma zona forte já anterior de M15, tá? Onde eu fiz a inversão da minha ferramenta de Fibonacci e aqui, né, seria o meu call para 15 minutos retração nessa vela aqui, que foi essa vela verde que tocou primeira. Depois eu poderia entrar mais uma vez nessa e até na terceira vela aqui. Por quê? Porque eu entendi que após esse toque seria o meu alvo máximo ali do preço de tendência e ele ia retornar, tá? Então é uma análise que eu utilizo muito dentro do meu Price Action, dentro da minha análise técnica. Eu espero que tenha ficado claro, que tenha sido proveitoso para você. Então, se você entendeu, se você curtiu, curte, comenta aí esse vídeo. E se você não entendeu, ficou com uma dúvida, ficou ainda precisando esclarecer algumas coisas, comenta também aqui no vídeo ou vai lá no meu Instagram, Vitor Gratidão. Eu vou ter o maior prazer em tirar essa tua dúvida sobre essa análise. E a gente se vê no próximo vídeo.